as seguradoras, os planos de saúde, na sua visão, os casos que você teve, que você viu, ela tá mais aberta hoje a esse tipo De diálogo de antes de chegar diálogo, numa ação, por exemplo? antes de chegar numa ação ou não? Não, É é difícil lidar? extremamente difícil, né, porque quando as famílias entram em contato solicitando rede credenciada, vem aquela lista de meia dúzia de clínicas, que são sempre as mesmas, né, e que a gente já sabe que não tem disponibilidade de agenda, né. Tem algumas até que são clínicas boas, mas que não dá conta da demanda, Uhum. né. Então, acaba as pessoas ligam e entram em filas de esperas intermináveis. Passam-se meses e a criança continua sem tratamento e a gente sabe, né, que o tratamento precoce é a melhor forma da gente dar as ferramentas para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, né. Uhum. Uhum. E assim, e aí eu não entendo nada, tá, desculpa, eu tô Não, aqui, tô eh, aqui para ajudar vocês no que eu conseguir. aí quando, por exemplo, você não tem só pra ver se eu entendi, quando você não tem esse suporte você tem a rede credenciada liberada pela companhia, né, de plano de saúde, mas você não conseguir Acessar, acessar, aí tem a possibilidade de você entrar judicialmente sim. para que, você, consiga selecionar uma clínica. Não, que o plano disponível as O decisões plano você não pode pegar aquela é melhor para o meu não, filho, é mais perto de isso casa. só se o plano não disponibilizar nada. Ah, só se não disponibilizar, senão vai ter que ser aquela As do plano. decisões judiciais, né, tanto em liminar, quanto em sentença, quanto no Superior Tribunal, são sempre, eh, da mesma forma. O plano tem que disponibilizar o tratamento nos termos do relatório médico, né, a quantidade de terapias, a quantidade de horas, com aquelas especialidades, Uhum. né. A grande maioria a gente consegue com localização viável, porque aqui em São Paulo a criança mora na zona sul, e o plano manda para uma clínica na zona norte, é um negócio que não dá nem tempo da criança ir para a escola, É. voltar, né. Nossa, Não, é muito corrido. você inviabiliza Você o falou, tem tratamento, TO, tem fono, tem psicólogo, tem um médico, né, e a no mesmo dia, às no vezes. mesmo dia. A É. questão é não inviabilizar o tratamento, né. A questão da localização, primeiro que a criança pode se desregular mesmo se ela tiver um problema, uma dificuldade sensorial. Uhum. E segundo que eu não posso inviabilizar por causa da logística, né. Então, assim, óbvio, né, que não vai ser do lado de casa, Uhum. mas tem que ser viável, né. O que que é viável? Não sei, depende da onde a pessoa mora, depende do trânsito que tem para ir para aquele outro lugar, porque às vezes, são só 10 quilômetros, mas são 10 quilômetros que No meio do vai trânsito. levar 2 2 horas, horas. É. né. E aí Então se isso tem é clínica, às muito vezes tá 30 que é mais subjetivo perto, isso. mais rápido, né. Mas acontece, tipo, ela é obrigada, você entrou com uma ação judicial, ela é obrigada a disponibilizar na rede credenciada. E se ela não tiver, ela tem que correr Ela tem que correr atrás, os planos costumam depende, costumam não, depende. tá. Os planos são muito cíclicos, né, tem fase que o plano X está dando mais trabalho, tem fase que o outro. Uma hora você fala assim: "Ai não, plano X está super tranquilo, está disponibilizando, a coisa está andando". Passam alguns meses, esse começa a dar trabalho, e o outro que estava dando trabalho passa a disponibilizar, então é muito cíclico isso, Uhum. né. E os juízes determinam que, se não houver rede credenciada, o tratamento tem que ser feito por meio de reembolso integral. Então o plano normalmente, né, quando começa a ter muita dificuldade, eu não costumo, indicar profissionais e nem clínicas. Eu entendo que isso é equivocado e que não é dessa forma que a gente tem que fazer. Eu só indico a clínica quando, de fato, começa a passar o tempo e a coisa não anda, né. Então, aí quando a coisa não anda, eu indico a clínica. O plano, às vezes, entra em contato com aquela clínica e negocia um valor diferenciado, Uhum. ou dependendo do plano, a coisa rola por meio de reembolso integral mesmo, Que aí, né. nesse caso, poderia ser Aí você vai escolher o seu profissional não,
E aí e reembolsa. reembolsa. E aí teria que ser reembolsado 100% ou de acordo É com o plano? integral. É integral? Aí é integral. Por quê? Porque a lei determina que se não houver profissionais na rede credenciada, Uhum. né, por exemplo, você está numa cidade X, né, e sofre um acidente, alguma coisa, e vai para aquele hospital, e ali na região não tinha nenhum outro hospital que atendesse seu plano, Uhum. então o plano tem que reembolsar, né? Entendi. Sempre que não houver profissionais credenciados para aquele atendimento específico, aí o plano é obrigado a fazer por meio de reembolso integral. Mas eu ressalto agora, né, que as decisões mais recentes dos últimos 2 meses, a Justiça tem entendido no Superior Tribunal que mesmo quando não tem na rede credenciada, isso é uma novidade jurisprudencial, Uhum. o reembolso não pode ser integral, tem que ser nos termos do contrato. O que vai nos levar aos planos pararem de disponibilizarem os atendimentos. Mas e aí você cria um outro problema. Não, você Total. cria um problema gigante, porque você está falando disponibiliza o atendimento, ele está obrigado judicialmente, a gente tem uma decisão judicial que determina que o plano disponibilize o tratamento. Uhum. Aí, se o plano não disponibilizar, ele só tem que reembolsar nos termos do contrato, ou seja, Meu, e o custo é muito alto disso. não, é É inviável. Não, inviável você é pra uma doido. família. É inviável. Imagine, é o que você falou, às vezes você tem E os valores de fono, reembolso Mas aí também. a gente tem um outro lado, né, que o autismo virou um negócio. E eu acho que é aí que os planos também têm uma certa razão. Tem que se proteger também, Tem né? que se que às proteger. vezes pode ter pessoas mal intencionadas nesse meio. Podem não, tem muitas. Tem muitas. Eu já peguei processos, assim, que eu olho e falo, meu Deus do céu, Uhum. como, né? As clínicas cobram muitas horas a mais, Ah, né? direto quando é. Plano de do plano. saúde. Tá bom, Colocam coisa que a criança não fez. Tô entendi. com um caso recente agora, que a Caramba. mãe pediu o relatório, e aí a família olhou o relatório e falou, mas minha filha não toma medicamento na clínica. E a Entendi. clínica está cobrando até medicamento do plano. Então, o plano tem que ter. O que eu entendo, né, é que o plano tem que ter uma fiscalização Da clínica. nas clínicas. Tudo bem, que aí é o problema dele com a clínica. Se ele Mas aí chancelou, a gente entra numa situação super complicada, né? Uhum. Porque a família nem sabe o que Pois a é. clínica está cobrando. Pois é. Então, é uma situação extremamente difícil, porque aí o plano também está sendo prejudicado, né? Então, a gente tem muitas clínicas que também tiram. Não são, óbvio, não Uhum. são Sim, todas, né? sim. Mas existem casos.